Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu me inscrevi, senhor presidente, em primeiro lugar, para prestar a minha solidariedade aos mais de 550 mil moradores das 26 comunidades afetadas pela intervenção militar no Rio de Janeiro desde o dia de ontem. Uma ação que já provocou a morte de 7 pessoas. 5 pessoas apresentadas pela imprensa como suspeitos de terem confrontado as forças de segurança e 2 militares do Exército. O cabo Fabiano de Oliveira Santos e o soldado João Vitor da Silva. Há anos, nós repetimos que combater a violência com violência do Estado não resolve nenhum dos problemas do povo brasileiro. Ontem, para enxugar gelo, mais uma vez, numa operação que não terá nenhum impacto na redução da criminalidade na nossa cidade e no nosso estado, 7 vidas foram perdidas, inclusive de 2 militares do Exército. Um terceiro está internado, atingido no confronto. Ontem foi mais um dia trágico na cidade do Rio de Janeiro, mas também foi um dia especial, um dia histórico, eu diria, porque, pela primeira vez, militares das Forças Armadas foram a óbito em função dessa política de intervenção na nossa cidade. É impressionante. Já falei isso aqui várias vezes, infelizmente, acho que ainda terei que repetir outras vezes. Combater a violência com a polícia ou com as Forças Armadas é combater os efeitos e não as causas. E nunca trará resultados positivos. Os jornais de hoje estão mostrando número de mortos em confrontos aumentou desde o início da intervenção. Os homicídios, de uma maneira geral, aumentaram desde o início da intervenção. A nossa população não está mais segura e nem se sente mais segura por conta da intervenção. Na verdade, senhor presidente, o que se faz no Rio de Janeiro não é uma política de segurança pública. O que se faz no Rio de Janeiro e no Brasil é uma política de extermínio, é uma política de guerra aos pobres, é uma política que tem como objetivo manter o terror sobre as favelas e sobre as periferias brasileiras. Desde o final da ditadura militar, a democracia nunca pôde subir os morros. A democracia nunca chegou nas periferias. E sob qual pretexto? O pretexto de se combater as drogas. Agora, combatem as drogas? Não combatem. Se quisessem combater os efeitos negativos das drogas ilícitas na vida das pessoas, nós viríamos correr dinheiro para a saúde mental, para as políticas de atenção da saúde mental às pessoas que desenvolvem abuso de álcool e outras drogas. E praticamente não existe essa política. A cidade do Rio de Janeiro precisava de pelo menos 32 centros de atenção psicossocial em álcool e outras drogas, o CAPS-AD. O ideal seriam 64 CAPS-AD na nossa cidade. Temos apenas 8 CAPS-AD.
se demonstra claramente que a preocupação não é com a saúde das pessoas, não é com as pessoas que fazem abuso do uso de drogas. A preocupação é manter o terror. Mas isso é evidente, é necessário para as classes dominantes brasileiras. O país que tem a maior desigualdade social do planeta não pode ser, evidentemente, uma democracia legítima. Essa democracia tem que ser de mentira. E ela é de mentira. Porque como alguém pode afirmar que é democrático um Estado, um país, onde os 6 homens mais ricos possuem a mesma riqueza do que a metade mais pobre da população? Há décadas, aumenta-se o aparato policial para a repressão. E a violência não cede. A novidade dos últimos anos foi a utilização cada vez mais frequente, mais banalizada das Forças Armadas no combate à violência. E a violência não cede. Sempre que nós dizemos, precisamos dos investimentos sociais, precisamos diminuir a desigualdade, precisamos garantir qualidade de vida para o nosso povo, esse é o único caminho para a paz, a resposta é, mas precisamos de ações emergenciais. As ações emergenciais se multiplicam, são cada vez mais violentas, envolvem cada vez mais armas, mais soldados, tanques blindados, helicópteros blindados. E as soluções efetivas sempre são adiadas. Então, qual é o resultado concreto? É mais violência atingindo a população das favelas e das periferias. Esse é o único resultado. Uma violência que desestrutura politicamente a organização das pessoas mais interessadas em mudar a situação do nosso país. Parece que as nossas classes dominantes, elas são muito inteligentes. Elas substituíram a ditadura militar generalizada por ditaduras pontuais. A gente convive numa mesma cidade com territórios onde há democracia, há Estado democrático de direito e territórios onde há ditadura, há Estado de exceção, há o extermínio cotidiano daquela população. Precisamos dar um basta, precisamos avançar em medidas que possam concretamente derrotar a violência. Precisamos desarmar o tráfico de drogas. E existe sim uma medida emergencial que pode ter resultados muito mais significativos do que 50 anos de intervenção militar, que é a regulamentação do mercado de drogas. Acabar com o monopólio do crime sobre o mercado que financia a presença dos fuzis nas favelas e nas periferias. Mas não querem debater a legalização das drogas, porque querem a guerra, que a guerra dá dinheiro. Em primeiro lugar, porque os verdadeiros traficantes, quem controla o tráfico de drogas não está nas favelas e nas periferias. Eles estão naqueles territórios onde a intervenção militar não cerca, não sobrevoa de helicóptero dando tiro, não provoca morte por bala perdida. É nos bairros de luxo, nos escritórios e nos gabinetes de luxo que se encontram os donos do tráfico de drogas. Não são nas favelas. Então há interesse de poderosos do nosso país em continuar a ganhar o dinheiro do tráfico de drogas. Mas há também o interesse político de um Estado que, para cumprir o seu papel de garantidor das desigualdades sociais, não pode abrir mão do massacre sistemático nas favelas e nas periferias. Porque se abrirem mão desse massacre sistemático, as favelas
e as periferias vão se organizar politicamente e vão derrotar o grande capital no nosso país. A guerra às drogas é um pretexto para a guerra aos pobres, é um pretexto para o genocídio da população negra e pobre da nossa cidade. A guerra às drogas é uma espécie de contra-revolução preventiva. Antes que os pobres, que os marginalizados da nossa sociedade possam se organizar politicamente para derrotar o status quo, o grande capital usa o Estado para manter essas populações sob o terror. E é isso o que nós estamos vendo na nossa cidade desde o dia de ontem, nos complexos da Penha, do Alemão e da Maré. Não estão na favela para derrotar o crime. Estão na favela para manter o terror sobre as comunidades, para manter a ditadura sobre as comunidades, para não permitir que o povo se revolte e mude esse país. E o que dizer de generais que mandam seus soldados para a morte numa guerra que eles sabem que não serve para nada? Lamentável que o Exército Brasileiro aceite cumprir esse papel, que mande os seus soldados para a morte, para no máximo enxugar gelo, para não ter nenhum resultado. Olha, o G1 publicou aqui o balanço da operação. 5 suspeitos mortos, 60 presos, 4 granadas, 2 pistolas e 552 quilos de drogas apreendidos. 2 carros recuperados. Sabe qual é a diferença que isso faz para o crime, para o tráfico de drogas? Nenhuma. Isso aqui não é nem cosquinha. Isso não muda nada. Nada. Amanhã, hoje mesmo, se alguns desses 5 mortos foram realmente traficantes em confronto, já estão substituídos. Tem 50, 500 na fila para substituir. As drogas apreendidas, as 26 armas, também serão facilmente substituídas. Mas ninguém vai substituir a vida dos 2 soldados mortos, ninguém vai substituir a vida dos 5 suspeitos mortos. Mais uma vez, o Exército Brasileiro agindo contra o povo brasileiro e, inclusive, contra os seus soldados e contra as suas tropas. Está na hora da intervenção militar no Rio de Janeiro acabar.